Bom dia, bom dia, bom dia, povo! Bom dia! Para começar mais um dia, vamos aí colocar uma música. Gente, a partir de hoje as lives não vão ficar mais salvas no YouTube. Vão direto As lives não vão ficar mais salvas no Instagram. Vão direto pro YouTube. Vou colocar uma musiquinha não pra gente começar uma quarta-feira? Hoje a gente vai falar de amizades e relacionamentos. Certo? Quero ser como te amar pelo que é. Agora que eu descobri que fica pertinho, ó. Só colocar. Ah, não consigo. Eu consigo jogar pra você? Ó. Não, pode deixar. Ah, obrigada. Deu certo? Deu, obrigada. Bom dia, pai. Obrigada, tá? Imagina. Agora vamos... Bom dia, Freitas. Hoje a gente vai falar de relacionamento. Relacionamento e amizade. Simplesmente esperar o pessoal chegar. Eu não posso viver. Gente, antes as lives ficavam salvas aqui no Instagram. Agora ela não vai ficar mais salva. Ela vai direto lá pro YouTube. Então, se acaso você quiser assistir depois, você vai ter que ir lá pro YouTube para acessar. Gente, como muitas vezes a gente coloca a amizade no lugar errado. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de amizade, sobre os tipos de relacionamento. Como muitas vezes a gente coloca a amizade errada na prateleira errada. E vocês vão entender por que eu tô falando disso. De prateleira, de amizade, de relacionamento. Por que disso tudo? Quando a gente fala em amizades, a gente fala em prateleiras. Só que muitas vezes o que a gente faz? A gente entrega o nosso coração para a amizade errada. Por carência, por necessidade de aprovação, por sentimento de precisar ter pessoas em volta o tempo todo, por sentimento de não querer ser sozinha. E aí você vai juntando um monte de gente. Um monte de gente. O que acontece? Você acaba entregando seu coração para a pessoa que não deve entregar. E muitas vezes a gente entrega o nosso coração para a amizade errada, para o relacionamento errado, para a pessoa errada, nos ambientes errados. Então hoje realmente vai ser para a gente fazer uma análise. Para quem é que você está entregando seu coração? Você está colocando as pessoas nas prateleiras certas? É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Existem alguns tipos de amizade, 3 tipos de amizade. Eu falo que são prateleiras, que você tem que colocar cada pessoa na sua prateleira. Você não pode colocar um amigo íntimo que você entrega o seu coração para um amigo estratégico. E vocês vão entender o que é, por que eu tô falando disso tudo. A primeira prateleira é o amigo estratégico. Amigo estratégico é aquele amigo que você vai fazer business, que você vai fazer negócio, que você vai sentar para conversar algo. Interesse, seria isso interesse? Interesse todo mundo tem. Você tem algum interesse comigo de estar me assistindo? Todo mundo tem interesse. O negócio é pessoas interessantes não são interesseiras. Existe uma diferença aí. Existe a pessoa interesseira e a pessoa interessante. Todo mundo tem interesses. Mas existe aquela pessoa que é só interesseira e existe aquela pessoa que é interessante. Aí.
Então, interesse tem. No mundo tem interesse. Você tem interesse no relacionamento para você se relacionar com a sua esposa, com o seu namorado. Você tem interesse nas suas amizades. Por quê? Porque elas pensam como você. Então, de certa forma, é um interesse. Então, o amigo estratégico, ele vai te ajudar nas estratégias. Por exemplo, eu vou me conectar com aquela pessoa porque aquela pessoa tem algo que eu preciso aprender. É um certo tipo de interesse. Só que às vezes a gente prefere o quê? Maquiar isso. Então, os amigos estratégicos são amigos que você vai fazer em negócios, em mesas de network, em mesas de almoço. Tudo começa com um amigo estratégico. Vocês têm uma estratégia juntos. Bom dia, Elinho. Bom dia, Manuel. Vocês têm uma estratégia juntos. Esse é o amigo estratégico. Esse amigo você vai fazer em mesas de network. Se você estiver na casa de alguém, você vai conhecer alguém, você vai se tornar um amigo estratégico dessa pessoa. Amigo do amigo. Esses são os amigos estratégicos. Existem os amigos necessários. Sabe aquele amigo que passou? O amigo estratégico, ele não pode saber da sua vida, porque você acabou de conhecer ele. Lembra quando eu falei sobre você ter cuidado com quem você entrega o seu coração? Para quem você entrega o seu coração? O amigo estratégico é uma pessoa que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ela não deve saber do seu coração. Você acabou de conhecer aquela pessoa. E aí existem os amigos necessários. Sabe aqueles amigos que você tem 10, 20, 30 anos, que é muito tempo, que você pode passar anos sem ver essa pessoa e quando você senta com ela, vocês conversam sobre a vida, só que nem sempre um amigo necessário, ele pode saber da sua vida, ele pode ter acesso ao seu coração. Então, o amigo necessário é aquela pessoa que você conhece tem muito tempo, aquela pessoa que ela é engraçada, você gosta da companhia dela, mas ela não pode ter acesso ao seu coração. É só um amigo estratégico para vocês rirem, para vocês irem para algum lugar, bater papo, conversar. É uma pessoa inteligente, mas é uma pessoa necessária na sua vida. Só que ela não pode ter acesso ao seu coração. Já o amigo íntimo é aquele que tem acesso livre pro seu coração. Só que antes desse seu amigo ser íntimo, você tem que colocar ele na prateleira. Primeiro estratégico, depois necessário e depois íntimo. Você nunca deve conhecer uma pessoa e já colocar direto ele como amigo íntimo. Isso daí tem que ser o quê? Pouco a pouco. Nossa, tá um sol muito forte aqui. Deixa eu fechar. Aê. Então nunca coloque um amigo numa prateleira errada, porque isso pode custar, assim, sofrimento. Isso pode custar trauma. Isso pode custar lá na frente arrependimento. Tudo por quê? Porque a gente entrega o nosso coração para a pessoa errada. E aí depois a gente vai ter as consequências disso. Então você analisar os seus tipos de amizade, em quais prateleiras elas estão, é muito importante. Peraí, qual amigo deve saber da minha vida? Eita! Qual amigo deve saber da minha vida? E é isso, é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Qual prateleira eu devo colocar esse meu amigo? Como que eu devo observar se esse meu amigo ele deve estar na prateleira de amigo íntimo ou não? Relacionamento eu vejo que é muito como uma conquista. É algo que você tem que ir se dedicando pouco a pouco, todos os dias. Se não tem conquista, se não tem ceder, se não tem doar, não faz sentido você ter um amigo. Mas existem aqueles amigos que você precisa para uma estratégia. Peraí, eu tenho um amigo estratégico que vai me ajudar em tal coisa e eu vou ajudar ele em tal coisa. Aí beleza. Mas o seu amigo íntimo é muito sobre ceder. É muito sobre doar, sobre plantação, realmente como uma planta. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre os tipos de amizade que a gente escolhe ter na nossa vida. Sobre o tipo de networking que a gente escolhe ter à nossa volta. Porque os amigos... Pessoas, vamos falar sobre pessoas. Pessoas, elas podem te puxar pra cima ou elas podem te puxar pra baixo. Pessoas, elas podem te fazer estacionar. Tudo por conta do quê? Da energia. Da frequência que a pessoa tá emanando. E eu te pergunto, como é que tá sendo seus amigos? Bom dia, Andréia. Como é que tá sendo seus amigos? Quais amizades você está escolhendo ter na sua vida? Isso daí é uma coisa que geralmente a gente não pensa muito. A gente só quer ter pessoas do lado. A gente só quer conversar, muitas vezes desabafar. Às vezes a gente só quer desabafar, a gente só quer falar o que tá acontecendo.
Só que muitas vezes a gente desabafa pra pessoa errada. A gente desabafa pra pessoa que não pode ter o nosso coração. A gente desabafa pra um amigo estratégico ou um amigo necessário que não é um amigo íntimo. E aí essa pessoa, ela vai lá e conta, ela vai lá e te machuca. Porque a decepção, ela nunca vai vir de uma pessoa de fora. Sempre vai vir de uma pessoa de dentro. Sempre. Sempre. Você vai se decepcionar com qualquer pessoa que você conheça, com um artista, com um famoso ou com alguém que você admira? Não, por quê? Porque você não conhece. A decepção, ela sempre vem de dentro. Então, se tem uma coisa que você deve guardar, você tem que guardar o seu coração. Gente, isso é muito sério. E entender isso é começar a analisar. Qual energia eu tô vibrando? Por que eu tô atraindo esse tipo de gente? Por que eu tô atraindo esse tipo de relacionamento, esse tipo de pessoa? O que essa pessoa tem que me ensinar com isso? Porque tudo na vida é ensinamento. Só que às vezes a gente prefere o quê? Continuar errando, entregando o coração pra pessoa errada. Depois a pessoa vai lá, te machuca, te fere, conta todos os seus segredos pra uma outra pessoa. E aí o que acontece? Você acaba se frustrando, se decepcionando. Aos passarinhos aqui. E o ambiente molda quem a gente é. Gente, ambiente molda quem a gente é. Molda. O ambiente molda quem nós somos. Sim. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. E aí? Quem são essas 5 pessoas à sua volta? Elas refletem algo. Elas são um espelho seu. Então é essa imagem que você quer refletir? Isso é algo que a gente tem que pensar. E muitas vezes a gente não pensa. Quais relacionamentos você quer nutrir na sua vida? Observa se você não está entregando o seu coração para a pessoa que é estratégica ou para a amizade que é necessária. Isso é uma coisa que geralmente a gente não observa. A gente só quer desabafar, a gente só quer conversar, a gente só quer falar. E aí o que acontece? A gente se decepciona. E a decepção, ela nunca vai vir de uma pessoa de fora. A decepção sempre vai vir de uma pessoa de dentro. Uma pessoa que a gente confia. E aí o culpado disso tudo é o outro? Não. O culpado disso tudo é você. Porque você entregou o seu coração para a pessoa. Porque você escolheu fazer isso. Às vezes a gente tem aquela falsa impressão de que a culpa é do outro, que o problema é do outro, que eu sempre fico externalizando a culpa, jogando a culpa pro meu pai, pra minha mãe, pro professor, pro meu chefe. Só que o problema nunca sou eu. Mas entendendo que tudo que acontece na sua vida, o problema é seu e a culpa é sua. Porque você permitiu. Ah, Thalita, mas eu fui traída. Você permitiu entrar nesse relacionamento. Ah, Thalita, mas eu fui traído nessa amizade. Você permitiu essa amizade chegar até você. Você escolheu entregar o seu coração. A única pessoa que tem acesso ao seu coração é Deus. Bom dia, mãe. A única pessoa que tem acesso ao seu coração é Deus. Só. O resto é você que escolhe entregar o seu coração. Então, será que você não está colocando a amizade errada no lugar errado, na prateleira errada? Quantas vezes eu já fiz isso? Eu já entreguei o meu coração para um amigo que era necessário ou para um amigo que era estratégico. Depois aconteceu o quê? Eu me frustrei. Bom dia, Márcio. Eu me frustrei. Eu fiquei mal. Eu fiquei triste. Se a gente não se ligar nessas coisas, a gente sempre vai entregar o nosso coração para a pessoa errada. Relacionamento, amizade. E aí o que acontece lá na frente? A frustração. E eu vejo muito que a ambiência muda a frequência. O que é isso? O ambiente molda quem você é. As pessoas que você escolhe ter no seu círculo, ela molda quem você é. Por que disso? Tem um livro chamado, eu acho que é O Poder do Networking. E ele fala que as pessoas mais próximas a você, você tem 25% de chance de ter tudo aquilo que aquela pessoa tem. Ou seja, se aquela pessoa fala mal do outro, trai, engana, você tem 25% de chance de ter isso. Isso é amigo de primeiro grau. E aí tem os graus. O amigo do seu amigo, você tem 16% de chance de você também ter. E o amigo do seu amigo, você tem 9% de chance de ter. Ou seja, a sua rede de networking é formada pelas pessoas à sua volta e pelos amigos dos amigos.
Ou seja, são 2 gerações depois dos seus amigos que formam quem você é. Bom dia, Cleide. Às vezes a gente acha que networking é só você se conectar com as pessoas. Não é não. É quem tá por trás dessas pessoas que você se conecta em primeiro grau. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Entendendo que você tem chance de ter 25% de tudo que aquela outra pessoa tem, que é muito próxima a você. Como é que tá sendo? Como é que são essas pessoas? Rede de network não é você só ir lá e se conectar com as pessoas. Vai muito além disso. E aí tem os níveis. Só que às vezes a gente só enxerga assim o básico, o ralo. É só isso. Network é só conexão, não é? Networking vai muito além de conexão. E quem te estuda, quem entende sobre networking, vai analisar, não vai te analisar, vai analisar as pessoas próximas a você. Quando eu entendi isso, eu comecei a selecionar a dedo quem eu escolho ter do meu lado. Por quê? Porque eu observo os amigos dos amigos das pessoas que andam comigo. Isso é muito sério, gente. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Quem aqui já ouviu falar sobre networking? O que é o networking? Vocês sabiam que networking é isso? Que networking não é apenas você ir lá e fazer um contato com uma outra pessoa? Que vai muito além? Tem um livro incrível que fala sobre isso. Só que às vezes a gente não estuda, a gente é analisado e nem sabe. Então se a gente não fica ligado, a gente perde muita oportunidade. Por quê? Pelas pessoas que estão à nossa volta. Quando eu entendi que networking é isso, hoje eu tenho na minha vida que eu posso, assim, tirar foto, que eu posso me conectar, assim, realmente, uma pessoa. 2 no máximo. Por quê? Porque eu sei quem elas são e quem estão por trás delas. Uma só, na verdade. Bom dia, Li. Então a gente tem que tomar muito cuidado em quem a gente escolhe ter do nosso lado. O que essas pessoas estão fazendo? Muitas vezes a gente projeta no outro. Eu falo, o problema é o outro, a culpa é o outro, mas eu nunca enxergo que o problema sou eu. Às vezes eu só fico ali olhando o problema do outro. Só que a ambiência muda a frequência. Você é a média das pessoas com que você convive. Se você não consegue enxergar dentro de você, começa a analisar ao seu redor. O que essas pessoas que estão à sua volta fazem? Gente, eu tô andando em um ambiente aqui em Alphaville que eu tô dormindo papo de 5, 6 horas. Eu tenho tanta energia por conta das pessoas que estão à minha volta. As pessoas que estão à minha volta, elas me ajudam tanto a crescer aqui, que eu consigo dormir 5 horas, 6 horas de tempo, que eu tenho muita energia. Ontem mesmo eu parei à noite, fui com uma amiga pra academia, eu falei, eu não sei de onde que eu tiro tanta energia pra ter feito tudo que eu fiz, acordado às 5:30 da manhã, feito mentoria, feito todos os atendimentos, feito reunião, ido pra aula de golfe, ido pra academia, feito aeróbico. A ambiência muda a frequência. A ambiência, o ambiente que você escolhe estar inserido molda quem você é. E aí? Você tá com pessoas que te puxam pra cima ou com pessoas que te puxam pra baixo? É só você analisar. Começa a observar sem crítica, sem um olhar de julgamento. Começa a observar as pessoas que estão à sua volta. O que essas pessoas falam? O que essas pessoas fazem? Essas pessoas ficam falando mal de outras pessoas ou essas pessoas estão falando de negócio, estão falando de crescimento? Pra onde é que essas pessoas estão querendo te levar? Essas pessoas estão te convidando pra ir aonde? Pra ir pra balada, pra usar droga, pra fazer coisas que não são legais, mas essas pessoas estão te chamando pra fazer coisas que te agregue, que te faça crescer, te faça ser uma pessoa melhor, que te faça evoluir. Começa a observar sem um olhar de julgamento. E se você chegar à conclusão de que você tá no lugar errado, você não tem que tentar mudar ninguém. Quem tem que se retirar é você. Quando eu comecei o meu processo de transformação, que eu perdi mais de 20 quilos, eu comecei a observar o ambiente que eu estava inserida. E eu observava que eu era uma pessoa que eu comia muita porcaria, que eu não tinha disciplina com a alimentação, que eu não tinha disciplina com as coisas. E aí, eu comecei a analisar a minha volta. E o quanto a gente comia porcaria. E eu comecei a mudar a minha rotina. Só que, qual seria a probabilidade de eu conseguir manter uma vida fitness em um ambiente onde as pessoas só comem hambúrguer, lanche, não tem disciplina? Eu tava ficando cada vez maior. E essas pessoas também. E a gente tava indo pelo mesmo caminho de obesidade juntos. E aí, quando eu comecei a mudar, eu falei, bom, eu tô indo pra um outro caminho. Vocês querem ir? Não.
Beleza, tô indo. Assim é comigo até hoje. Eu convido todo mundo, bora subir o topo da montanha junto. Eu quero um monte de gente subindo comigo. Mas nem todo mundo quer subir. Nem todo mundo quer pagar pelo ônus. A galera só quer o bônus. Então eu te pergunto, como é que tá a sua rede hoje? Como é que tá as pessoas que você segue hoje? Quais influencers você está assistindo hoje? Você está assistindo influencer que, ao meu ponto de vista, eu não me importo de falar isso, mas você está assistindo Virgínia? Carlinhos Maia? Coisa que não vai te agregar em absolutamente nada, você só vai estar vivendo uma vida de um famoso que você gostaria de viver. Isso é uma coisa que antes eu falava, as pessoas falavam, nossa, Thalita, que grosseria. Hoje em dia eu falo, não. Tô falando a verdade pra ver se você enxerga. Porque eu, por muito tempo, fui aquela pessoa que assistia Virgínia, vivia a vida do Carlinhos Maia. Por quê? Porque eu queria ter aquela vida. Só que, como eu não queria pagar pelo ônus, o que eu fazia? Eu ficava vivendo a vida deles, que era muito mais gostoso ficar assistindo a vida deles, vendo pra onde eles viajavam, o que eles faziam. Só que eu não estava sendo protagonista da minha própria história. Eu estava vivendo uma vida de um famoso que eu gostaria de ter. Isso tudo é inconsciente. Por quê? Porque é muito mais fácil eu viver a vida do outro do que eu ir lá, arregaçar as mangas e descer a bronha e fazer o negócio acontecer. É muito mais fácil a gente não fazer nada. Cada dia que passa eu te admiro mais. Obrigada, Letícia. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu assistir a vida de um famoso, é muito mais fácil eu assistir um reality show que não vai me agregar em absolutamente nada. Muito pelo contrário, vocês não imaginam o que tá por trás disso tudo. Quem não tem um olhar espiritual, um olhar diferente, um olhar de pessoas que realmente entendem o que é o inconsciente, acha que é tudo muito normal, acha que é normal reality show, Big Brother, A Fazenda, viver a vida de famoso, acha que é muito normal tudo o que aconteceu no show da Madonna. Vocês não imaginam o ritual satânico que estava por trás daquele show. Células rítmicas, batuque, invocação de espírito. Vocês não imaginam. Sabe por que eu sei? Porque eu já fui desse meio. Thalita já foi do ocultismo. Thalita entende sobre o negócio. Só que a Thalita é o quê? A Thalita é chata, a Thalita virou irmãzinha da igreja, a Thalita virou isso, virou aquilo. Só que quando você não sabe, tá tudo bem, o povo perece por falta de conhecimento. Mas uma vez que você me ouve falar, vai lá pesquisar o que significa. Não fica acreditando no que as pessoas falam. A gente tende muito a acreditar no que as pessoas dizem. Gente, olha que lindo esses passarinhos. A gente tende a acreditar muito no que as pessoas dizem. Até no que eu digo, não vai acreditar. Vai procurar na Bíblia. Toma tudo que eu falei como referência, anota e vai pesquisar o que a Bíblia fala sobre isso. Só que às vezes é muito mais fácil o quê? Tapar o sol com a peneira. Viver a vida de um famoso. Ficar ali na zona de conforto. Pra você chegar no final da sua vida, você se conformar com a vida que você levou. Porque cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que tolera. E eu não sou o tipo de pessoa que eu aceito que todo mundo deveria ter uma mesma vida. Não. Todo mundo tem que ter a vida que planta e que colhe. Porque senão seria tudo muito fácil, né? Seria tudo muito fácil. Eu vejo que as pessoas, elas estão assim, vivendo realmente uma vida de procrastinar, uma vida de não querer fazer o negócio acontecer, uma vida de preguiça. Se eu tô chegando aonde eu estou chegando, é porque eu fiz muita coisa. Esses dias mesmo me falaram, Thalita, pra você é muito fácil, né? Tudo que você tá conquistando, as línguas que você fala, você tá morando hoje em Alphaville, mas ninguém viu o que tá por trás dos bastidores. Ninguém viu que a Thalita começou a trabalhar desde os 13 anos. Ninguém viu que a Thalita vendia sapato para fazer uma segunda fonte de renda. Ninguém nunca viu que a Thalita limpava um hotel que era um motel. Ninguém nunca viu que a Thalita fazia jardim, que a Thalita limpava carro. Ninguém nunca viu que a Thalita trabalhava como dog walker, Thalita trabalhava como faxineira. Thalita já trabalhou de fazer almoço para casa de patrão. As pessoas só veem o quê? Aonde a Thalita tá chegando. Mas ninguém nunca viu o que a Thalita fez para chegar onde a Thalita está chegando. O que a Thalita fez para mudar a mentalidade. E requer o quê? Esforço. Não ter preguiça. Fazer o negócio acontecer. Estudar. Observar a minha rede de networking. Observar as pessoas que eu me conecto. Colocar pessoas em prateleiras. Hoje mesmo, todas as minhas amizades começam com uma amizade estratégica. Todas as minhas amizades começam com uma amizade estratégica. Eu vou te conhecer, você vai ser uma amizade estratégica.
E aí você vai saindo de amizade estratégica para amizade necessária para então amigo íntimo. Hoje em dia, dá pra eu contar na palma de uma mão e olhe lá as pessoas que eu conto a minha vida. Por quê? Porque eu já me decepcionei muito. E até a sua decepção, a culpa é sua. Porque quem mandou você entregar o seu coração pra pessoa errada? Quem mandou você contar aquilo que você contou pra quem não deveria? Pra quem não deveria ter acesso ao seu coração. Tem um versículo que fala, se tem uma coisa que você deve guardar, guarda o teu coração. Só que muitas vezes, por ânsia de falar, por ânsia de contar e vomitar tudo aquilo que tá dentro de mim, eu vou lá e falo pra pessoa errada. Em vez de falar pra única pessoa que tem acesso ao seu coração, que te conhece, Deus. Gente, tudo isso é muito sério. E a gente muitas vezes não vê o que tá por trás das coisas. A gente só vê onde a pessoa tá chegando. Eu admiro muito o Pablo. E eu admiro mais ainda o que ele tá fazendo pelo Rio Grande do Sul. Gente, eu vou trabalhar como voluntária lá na plataforma amanhã e depois. E ver o que tá sendo levantado aqui em Alphaville em prol dessas pessoas é uma coisa muito linda. É uma coisa muito linda. O ser humano é falho. Mas o que é que você tá fazendo pra você ajudar o próximo? Falando em amizade. As suas amizades são amizades que são solícitas com o outro? São amizades que têm compaixão com o outro? São amizades que querem ajudar a troco de nada o próximo? Como é que tá sendo? O que é que vocês estão fazendo pra estar ajudando? Ontem mesmo eu fiz alguns posts, eu marquei mais de 20 pessoas. Se 5 repostaram, foram muitas. Foi muito ainda. As pessoas, elas querem o bônus, mas elas não querem pagar pelo bônus. Elas querem ajudar, elas querem fazer, mas elas só querem levar o título da pessoa que ajudou. Não quer arregaçar as mangas. A gente precisa arregaçar a manga. O nosso país, gente, depois desse show aí da Madonna, eu fiquei chocada. O quanto o nosso país é visto como algo depravado. Como algo assim, ruim. Fora do país, eu morei em 3 países. Os 3 países, as pessoas perguntavam se eu fazia programa. Os 3 países, as pessoas queriam pagar pra mim. Acho que agora voltou. Olha pra onde o nosso país tá indo. Vem uma cantora de um país que eu não sei de onde que aquela abençoada é e faz um show ridículo e ainda tem pessoas fúteis assistindo, aplaudindo, achando aquilo lindo, achando aquilo uau, aquilo é um ritual satânico. Olha, prestem atenção que seus filhos estão assistindo. Não deixem o seu filho assistir essas coisas. Gente, eu tô ficando assim... Como eu tô olhando muito com o olhar espiritual, vocês podem achar que é exagero, mas eu estou ficando assustada em ver a quantidade de símbolo de ocultismo que tá por trás de filme, por trás de show e por trás de pessoas. Olha como o nosso país está sendo reconhecido. Lá fora já é reconhecido como um país de prostituição. Carnaval, peito, oba-oba, mulher pelada, já é reconhecido. E aí vem uma mulher de fora e afirma mais ainda. Ontem veio muito forte no meu coração. O Brasil tá igual ao Sodoma. Infelizmente. E se não for pessoas como a gente para se posicionar, para falar, ei, nosso país não é isso não. Nosso país não é esse oba-oba aí não. E brigar por isso, nosso país vai só assim, ó. Porque a Anitta, que é uma cantora que é influente, que tem milhões de seguidores, foi lá e afirmou. Aquele Pablo também foi lá e afirmou. Para onde é que nosso país está indo? Se não se levantar pessoas, generais do reino, para falar que não aceita isso e bater com o pé no chão, o nosso país vai, infelizmente, cada vez mais por água abaixo. E aquele show foi a certeza para mim. A certeza. Começa a observar as pessoas à sua volta. Volta naquele show e assiste. Assiste com outro olhar. E não deixe os seus filhos assistirem. Por quê? Porque criança aprende através de repetição. Criança aprende através de repetição.
Se você fala, criança é uma esponja. Se você fala uma coisa pra criança, se você fala uma coisa pra uma criança, e você fala uma, duas, daqui a pouco ela já tá falando igual a você. Se você faz um gesto, e a criança vê algumas vezes, ela já tá fazendo igual. Ou seja, às vezes o seu filho tá indo pra um caminho errado, porque você não tá tendo esse olhar, e o seu filho tá assistindo coisas que por trás tem uma simbologia. Tem um erotismo. Esses dias mesmo, eu comecei a observar com uma amiga minha o filme da Branca de Neve. Branca de Neve tem um erotismo infantil por trás. Começa a observar o que o príncipe faz. O príncipe vai lá e beija a boca da princesa. Você acha que para uma criança de 2 anos, 3 anos, assistir um homem beijando a boca de uma mulher é o quê? É um erotismo infantil. De uma classe muito baixa, que para um adulto ele não percebe. Mas a criança começa a achar que isso é normal. Beijar na boca é tudo muito normal. Então vamos lá. Entre outros mais filmes da Disney. Então é muita coisa por trás disso tudo. Que quem estuda sobre o ocultismo e quem esteve no ocultismo sabe do que está falando. Ou seja, sua criança inconscientemente é levada por um caminho que você não quer sem que você perceba. Antigamente existia a escravidão. Hoje em dia existe a escravidão da nossa mente. E é um ocultismo muito sutil, é uma coisa muito sutil que nem você percebe. Então, gente, vamos começar a observar. Quem são as pessoas que você escolhe estar? Quem são as pessoas que você escolhe se relacionar? Em quais ambientes você está frequentando? Começa a observar essas pessoas à sua volta. É isso que você quer para sua vida? É isso que você quer para a vida dos seus filhos? Uma outra coisa que a gente faz muito assim, que não tem maldade no coração, o carnaval. Dá uma olhada o que está por trás do carnaval. Dá uma pesquisada o que o sambódromo faz antes de começar o desfile. Eu soube por pessoas que moram aqui. E eu inclusive vi vídeos. Dá uma olhada. Dá uma olhada o que o sambódromo, antes das escolas de samba entrar, o que eles fazem? Eles invocam espíritos. Eles ficam batendo tambor para invocar espíritos. E você já deve imaginar que espírito que é esse. Sabe por que eu sei disso? Porque eu também frequentava esses mesmos lugares. Quem aí não curte essas coisas, pode deixar de me seguir, não tem problema. Eu falo para aquelas pessoas que querem ouvir a verdade. E a minha verdade não é a minha verdade. É a verdade que está na palavra, a verdade que está na Bíblia. Então dá uma pesquisada. A gente tende muito a ir nos lugares, só que a gente não sabe o que está por trás dos lugares. A gente não entende o que está por trás do lugar. Sabe como eu descobri isso? Quando eu comecei a estudar sobre células rítmicas. Deus me deu uma palavra, célula rítmica. Eu fui começar a pesquisar a fundo. O que é? É o batuque da música. Até nisso tem invocação de espírito. Às vezes você está ouvindo uma música dentro da sua casa chamando um espírito maligno, sem você saber. Dá uma pesquisada. Acho que é Alexandre Ponzio, células rítmicas. Depois saia daqui e dá um Google. Joga lá no YouTube. Às vezes a gente procura coisas, a gente abre brechas do inferno para dentro da nossa casa e a gente não tá nem sabendo. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso que tá acontecendo. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, é mesmo. E eu consigo ver muita coisa que muitas pessoas não veem. Só que tudo começa como? Com relacionamento. Relacionamento comigo, relacionamento com Deus e relacionamento com pessoas. Porque existem relacionamentos na sua vida que ao invés de te levar pra frente, vai te levar cada vez mais pra trás. E eu vou começar a trazer mais assuntos assim chocantes e polêmicos pra ver se a galera começa a despertar. Aqui tem 10 pessoas me assistindo. Se essas 10 pessoas pegar esses códigos que eu tô soltando e ir lá pesquisar, a pessoa vai ver muito além disso. Às vezes eu sou até taxada como uma pessoa assim, quadrada. Mas depois que eu comecei a entender sobre o plano espiritual, sobre o mundo espiritual e o que tá... Bom dia, tio! E o que tá por trás disso tudo, eu comecei a enxergar muito além disso tudo. O show da Madonna não foi só um show bonito. Não foi só um show bonito. Aquilo foi um ritual satânico, sim. Ah, mas a Madonna é católica. Mentira. Começa a observar, pega os pequenos detalhes, volta naquele show e assiste pedaço por pedaço com um olhar espiritual. De tudo que eu falei hoje, de tudo que eu e a Camila a gente falou ontem sobre a live da Madonna. E começa a olhar com outro olhar.
Até os filmes que você assiste. Até os filmes que você assiste tem uma pornografia. Tem pra você fazer coisas que você não gostaria. E nós ouvimos através da repetição. De tanto você ouvir que traição é legal, de filme, de novela, de tragédia, de jornal, de tanto você ouvir que traição é uma coisa normal, por conta da repetição, o seu cérebro ele vai começar a associar que aquilo também é normal. Daqui a pouco você já tá fazendo. De tanto que você ouve. Presta atenção naquilo que você assiste. Gente, TV é uma porcaria para fazer a sua cabeça mudar. Tudo isso no seu inconsciente. Reality show é uma porcaria. Novela é uma porcaria. A Fazenda, Big Brother, esses shows desses pops aí satânicos é uma porcaria. Só tá fazendo você relativizar cada vez mais a coisa. Você achar cada vez mais normal a coisa. Foi assim que eu entrei pro ocultismo. Quando eu vi, eu já tava na Umbanda. Quando eu vi, eu já tava na alquimia. Quando eu vi, eu já tava estudando sobre magia. Eu já tava estudando sobre o Egito Antigo, Tote. E fui lá a fundo. Cabala judaica. Mas graças a Deus eu descobri tudo isso. Porque depois eu conheci a verdade. A verdade que tá onde? Na Bíblia. E hoje em dia eu posso ajudar na cura e libertação de um monte de gente que tá aí, ó, com a venda nos olhos. Então vamos começar a enxergar além disso. Vamos começar a observar as pessoas que a gente escolhe ter à nossa volta. O que essas pessoas estão fazendo? O que essas pessoas estão assistindo? Networking é muito além de você se conectar só com pessoas. Networking é muito além. O que essas pessoas ouvem? O que essas pessoas pensam? Essas pessoas elas estão na apologia do quê? Tudo que é em excesso faz mal. Só que a gente não tem esse pensamento. A gente só faz o quê? Continua assistindo. Não tem maldade, não vê maldade. E você vai sendo cada vez mais um monte de gado que tá todo mundo junto andando com a manada lá. Assistindo o que todo mundo assiste, fazendo o que todo mundo faz, aplaudindo quem todo mundo aplaude. Porque a bonita lá tem 45 milhões de seguidores, vamos aplaudir a Anitta, que foi lindo o que ela fez. Fica lá chupando a outra, sendo chupada, tendo uma orgia. E o seu filho assistindo isso. A sua família assistindo isso. E também achando uau. Fora as pessoas que estavam lá na plateia. Quem é que tá por trás dessa pessoa que tá cantando? Qual é a rede de networking dela? As pessoas que você gosta. As pessoas que você admira. Quem tá por trás dessas pessoas? Começa a observar isso. Quem é que tá por trás disso? Quem são os amigos dessa pessoa que você admira? Quem são os amigos dos amigos dessas pessoas que você admira? A gente não pensa nisso. A gente só vai o quê? Entregando nosso coração pra pessoa errada e a pessoa se decepciona. Você se decepciona com ela, ela te machuca, te gera um trauma, te gera uma ferida. Mas tudo isso porque você permitiu. Tudo isso que eu tô falando aqui pra você não vai ficar salvo mais no Instagram. Vai direto pro YouTube. Volta pro YouTube e assista tudo de novo que eu falei. Eu falei sobre as prateleiras de amizade, sobre os níveis de amizade. Volta lá, pega aquele livro que eu falei, do poder do networking, começa a ler. Se você não tem, me manda mensagem. Me manda mensagem que eu te envio, eu tenho em PDF aqui, inclusive eu tô lendo ele. Começa a observar as pessoas que estão à sua volta. Você é a média das pessoas com quem você convive. E aí, qual média você tá convivendo? Sem olhar com olhar de julgamento. Qual é a média que você tá andando? Começa a observar isso. Então, gente, é muito sério tudo isso que tá acontecendo no mundo, principalmente no Brasil. Enquanto as pessoas elas estavam lá curtindo o show, pessoas lá no Rio Grande do Sul estão passando necessidade. Então vamos começar a olhar com outro olhar para tudo isso. Gente, agora bora viver mais um dia como se fosse um milagre e agradecer a Deus por mais um dia. Lembrando que a partir de hoje a live não vai ficar mais salva no Instagram, vai direto lá pro YouTube. Daqui a pouco eu vou postar, vou colocar no meu Instagram, vai lá e assiste de novo para você entender tudo isso que eu tô falando. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.